Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu iria fazer, eu não vou fazer. Olha o que achas. Olha, seja sincero. Eu iria falar aquela passagem muito linda que tem lá em Jeremias, capítulo 24, sobre os 2 cestos de figo. Que Deus deu uma visão para Jeremias e ele viu 2 cestos de figos. O irmão já deve ter lido essa passagem. Ela é muito rica, muito interessante até, porque deste cativeiro em Babilônia que o povo de Israel teve, aconteceram coisas tremendas lá, sabe? Na verdade, tinha 2 cestos de figo, né? Jeremias viu um cesto de figo que era muito ruim para comer, muito ruim até aos olhos, muito feio. E outro cesto de figos muito bonitos até, parecia que os figos temporões, sabe? Bonito. E ele perguntou para Deus, o que significa isso, né? O que significa 2 cestos de figo? Um tem figo muito bom. E Deus perguntou para ele, para Jeremias, o que você está vendo? Falei. Aí Jeremias falou assim, eu vejo 2 cestos de figo, Senhor. Um cesto com figos muito bons, bonitos, e outro com figos muito ruins mesmo. Aí Deus revelou para ele o seguinte, que aquele cesto que eram os figos bons, era o povo que ia ser cativo em Babilônia. E como que esse profeta sofreu, irmãos? Como que ele sofreu, sabe? Até Deus chegar nesse ponto aí de tomar essa decisão para ajudá-lo, né? Porque esse profeta Jeremias, ele é tido na Bíblia até como... O pessoal que conhece ele é tido na Bíblia como... Na Bíblia não. Pelo povo que prega o Evangelho é tido como um profeta chorão, sabe? Mas eu não vou pregar sobre isso ainda. Isso aqui nós ainda estamos em estudo, mas logo em breve eu vou pregar, tá? Com a Bíblia aqui. Até tá aqui para vocês verem que eu não estou brincando. O livro de Jeremias, capítulo 24. Está marcado que a gente vai falar sobre isso uma hora dessa, tá? Aqui, ó, 24. Jeremias. Mediante 2 cestos de figos, tá vendo aí? Então, eu estou estudando isso aqui para a gente falar sobre isso. Só que aí surgiu um outro assunto. Eu nem gosto muito de fazer isso porque confunde um pouco as coisas, né? Porque surgiu um outro assunto agora e porque eu já falei sobre o rei Davi, né? Como ele foi ungido a rei, como ele era humilde, né? E até nessa passagem nesse vídeo que eu gravei, fica meio no ar, né? Se ele era realmente filho legítimo ou não, porque ele era tratado tão mal, né? E ele até se desabafa quando ele fala lá no Salmos 51, se eu não me engano, iniquidade formou minha mãe, né? Então ficou alguma coisa, mas na verdade eu queria falar esse vídeo que eu tô estudando o vídeo dos figos de quando Jerusalém foi levado, o povo de Deus foi levado, os israelitas foi levado para a Babilônia. Foi preso pelo também servo de Deus, tá? Tem gente que diz que ele não é servo de Deus não, mas é assim. Nabucodonosor era um rei de Babilônia, mas era servo do Senhor Deus sim, sabe? Ele não era aquele rei, sabe, tão ruim assim não. A Bíblia diz que ele era servo do Deus Altíssimo. Então, eu tô só fazendo essa live aqui, irmãos, rapidinho aqui, só não vai nem 10 minutos aqui, é rapidinho. É o seguinte, na verdade esse vídeo sobre Davi cometeu adultério com Betseba ou não. Eu
Estou confuso. Me desculpem falar isso, porque eu não gosto de ficar confuso, sabe? Eu não gosto, por exemplo, de ouvir uma palavra que não tem, sabe, que não tem... Porque eu tenho duas opções, sabe? Ou dizer que Davi cometeu adultério e provar isso na Bíblia, que ele cometeu adultério e ficando com Betseba. Mas eu estou vendo um assunto aqui na Bíblia, eu estou estudando agora o livro de Levíticos, eu estou lendo o livro de Levíticos todinho, vou ler o livro de Gênesis todinho, vou ler o livro de Números todinho, qual outro que é? Levítico, Números e Deuteronômio, vou ler todinho eles, para mim ver se eu consigo observar umas coisas que eu fiquei sabendo, mas eu não tenho certeza. Então, quando eu não tenho certeza, eu não posso fazer um vídeo com relação a isso, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que Davi teve um caso com Betseba, e nós sabemos que Betseba era casada com Urias, sabe? Soldado de Davi, e num domingo desse aí teve uma guerra e Davi não foi na guerra e foi em casa e saiu no altar, no alpendre da sua casa lá, e viu Betseba tomando banho nua lá no quintal da casa dela. Lá de lá ele viu ela e achou ela linda. Nossa, perguntou quem era aquela mulher, sabe, aqueles olhos pecaminosos e tal. E mandou chamar ela e ela veio. Ele ficou com ela. E ela teve um filho. E ela ficou grávida dele. Não, teve um filho. Ela ficou grávida dele. Aí, quando ela contou para Davi que ela tinha ficado grávida dele, ele mandou chamar Urias, que é o marido dela, que estava na guerra. E Urias chegou lá e falou para Urias assim: Urias, é o seguinte, eu quero que você vá na sua casa, fique com sua esposa, e deu bastante bebida forte para ele, para Urias. Bom, essa é a história que eu estava planejando em contar, sabe, irmãos? Eu estava planejando contar essa, mas me veio uma outra na minha cabeça aqui que diz que não tem nada a ver isso aí. Não foi adultério, não, sabe? Mas eu tô com isso na minha cabeça de que foi. Mas porque uma pessoa que desobedece o rei naquela época era digno de morte. Isso eu estou vendo lá em Levíticos, sabe? Em Levíticos eu estou vendo isso na Bíblia, estou fazendo estudo lá. Eu estou lá no versículo 15, se eu não me engano, no capítulo 15, parece que fala sobre isso, que quem desobedece o rei é digno de morte, né? E quando Davi chama Urias e manda ele ir para casa, ficar com a Betseba, ele falou assim: Senhor, eu não posso, porque ele era servo de Davi. Senhor, eu não posso ir para casa dormir com a minha esposa enquanto o meu povo está lá, o nosso povo está lá na guerra, guerreando. Eu quero ir para lá guerrear com eles. Sabe por que Davi queria que ele fosse lá dormir com ela, irmãos? Para sair fora desse negócio de ter culpa do filho que ela estava grávida. Como acontece muito hoje em dia, sabe? Então, foi uma estratégia de Davi para sair fora, sabe? Mas Urias não era de Israel, não, viu, irmãos? Urias era um heteu. E Betseba, eu estou descobrindo aqui quem é Betseba. Se eu não me engano, eu estou estudando ainda, mas se eu não me engano, ela é da tribo de Levi. E esse é um sangue puro, você entendeu? Tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Israel, são tudo sangue puro, sabe? Sangue puro que eu falo só sai gente fera, sabe? Tipo Salomão. Salomão foi um filho de Davi com Betseba, que no fim Davi acabou ficando com Betseba. Teve um filho que foi Salomão, que foi um dos reis mais inteligentes que existiu, né, na face da terra, entendeu? Só que aí eu tô entre adulterou ou não, sabe? Eu tô fazendo essa live aqui para mostrar, para falar o seguinte, que eu tô estudando ainda, adulterou ou não. Eu vou fazer uma live se ele é eu quero, entre os dois, eu quero ter uma opinião só. Ele adulterou ou ele não? Até agora eu tenho para mim que ele adulterou. Mas eu estou começando a ter indícios aqui de que ele não adulterou, sabe? Primeiro porque ele não poderia ter casado com a levita.
sabe? Ele sendo um heteu. Por isso, ele já era digno de morte. Por isso que eu tenho que estudar esses 3 livros, Levítico, Números, Deuteronômio, sabe? Porque, para me tirar essa dúvida, porque um heteu casar com uma levita, heteu é um povo perseguidor do povo de Deus, como vai casar com uma levita, né? Então, só dele casar com Betseba já está errado, sabe? Ele já é digno de morte por isso, sabe? Porque os heteus é um povo contra Deus, contra o povo de Deus. Então, eu tô no meio de uma encruzilhada aí, então estou estudando ainda. E tem mais uma coisa também que eu quero saber. É o seguinte, passagens bíblicas que expliquem, né, que Davi não cometeu adultério. Porque passagens bíblicas que ele cometeu adultério, eu tenho. Agora eu quero passagens bíblicas, porque sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu estou estudando uma outra tese. Agora eu estou de olho numa. A que ele cometeu adultério, eu já tenho. Agora eu estou vendo uma outra, lendo essa que ele cometeu adultério, eu estou percebendo uma outra que ele não cometeu adultério. Aí eu estou entre dois estudos, entendeu? E nesse outro estudo, eu estou descobrindo o seguinte, irmãos, isso que eu estou falando é fora da Bíblia, sabe? Isso que eu estou falando agora, isso que eu vou falar agora, eu não achei na Bíblia ainda, eu não achei, mas eu quero ver nos livros de Ben Sirá, o dicionário de Ben Sirá, quer dizer, né? O Flávio Joséfo, alguma coisa assim. E outra coisa não, acho que Flávio Joséfo, não sei se Flávio Joséfo falou sobre isso não, mas o Talmud, talvez o Talmud fale alguma coisa sobre isso. Eu estou me aprofundando aqui, Levítico, Números, Deuteronômio. O Deuteronômio é um livro, irmãos. Nossa, eu estava lendo um livro do Deuteronômio. O Deuteronômio parece uma Bíblia separada, sabe? Se você ler o livro de Deuteronômio, irmãos, você vai chegar à conclusão do seguinte: nossa, que riqueza de detalhes, sabe? Coisa linda, Deuteronômio do Antigo Testamento. É muito lindo esse livro, sabe? Como Romanos no Novo Testamento, né? Romanos lá que o apóstolo Paulo escreveu. Que livro revelador. Nossa, é muito lindo. Você lê Deuteronômio, você fica assim, sabe? Você fica assim, puxa vida, que coisa linda esse livro, sabe? Então, eu estou aqui, porque agora eu vou falar uma coisa que eu estou falando que não é bíblico, mas aconteceu. E eu quero passagem bíblica que reforce isso, porque sem ter uma passagem bíblica eu não vou falar sobre isso, sabe? Eu quero, porque eu estou estudando o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Jesus, o povo de Israel. Então, para isso tem a Bíblia, né, que nos fala. Então eu já tenho uma passagem quase que concluída que vocês viram, começa em Jeremias capítulo 24, dos 2 cestos de figos lá, quando o povo de Israel vai preso pelo rei Nabucodonosor à Babilônia, e de lá acontece aquele caso com Daniel, né, jogado na cova dos leões. Lá sai aquele nome um nome que até que a gente não deve falar, né, irmão? Eu estou fazendo estudo aqui, eu estou falando para vocês, estou falando, estou fazendo mesmo. Aqui, ó. Tem um estudo aqui, entendeu? Então, lá tem o nome de um, ó, Ananias, Azarias, Misael. Na verdade, o nome dele é Sadraque, foi mudado lá em Babilônia para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E toda vez que o pessoal for pregar no púlpito, é bom não falar esses nomes, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego são nomes de deuses pagão. Você entendeu? Então, às vezes, o pessoal sobe lá no púlpito e chega lá. Já estou estudando aqui, ó. Tem aqui, tá vendo aqui, ó? Daniel, por exemplo, aqui, ó. Daniel, estou estudando ainda. Daniel tinha um nome diferente ainda.
Daniel. Daniel. Então é o seguinte. Daniel nas covas dos leões, olha. Daniel era chamado de Belsazar. Belsazar é o nome de um deus. Bel é o nome de um deus. Vou até falar o nome do deus seus para vocês saberem. Belsazar significa proteja o rei. Esse proteja o rei, um rei babilônico. Então, Nabucodonosor colocou o nome de Daniel de Belsazar, porque esse nome significa proteja o rei. Mas o único rei que nós temos que proteger é o nosso Deus, né? Não tem outro rei. Ananias, que significa, olha que bonito. Por exemplo, Daniel significa Deus é o meu juiz, né? Então Daniel tem esse nome, Deus é o meu juiz. Ele chegando lá em Babilônia mudaram o nome dele, colocaram o nome dele de Belsazar. E Bel significa proteja o rei, um rei de Babilônia. Ananias, que é Sadraque, Ananias significa misericórdia de Jeová. Olha que nome bonito, irmão, significado, né? Até o meu nome também tem um nome bonito, daqui a pouco eu vou passar para vocês verem. Ananias significa misericórdia de Jeová. Assim que o rei de Babilônia ficou sabendo disso, já mudou o nome dele, põe o nome dele de Misael. O que significa Misael? Não, nós estamos em Ananias, né? Ananias significa misericórdia de Jeová. Misericordioso é Jeová. E chegando lá, o rei Nabucodonosor colocou o nome dele de Ananias, colocou Sadraque. E Sadraque significa iluminado pela deusa do sol. E Misael significa quem é como Deus. Chegando lá em Babilônia, que essa moçada era tudo jovem quando eles foram para Babilônia. Ficaram presos 70 anos em Babilônia, esse povo. Então Misael é quem é como Deus, significa isso, Misael. E chegando lá, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, colocou o nome dele de Mesaque, que significa quem é como o deus Vênus. Olha para você ver. Então, deixa eu terminar aqui, senão ele vai ficar confuso. E Azarias, que significa Jeová ajuda, né? Então, Azarias, que o nome dele significa Jeová ajuda, chegou lá em Babilônia, quando o povo subiu para Babilônia em cativo, chegou lá, o rei logo mudou o nome dele, sabendo que o nome dele é tão bonito assim, né? Deus ajuda. Porque, na verdade, o rei babilônico, Nabucodonosor, ele queria que todo mundo adorasse só ele, sabe? E essa estátua que ele fez de ouro lá, dele, deixa eu falar sobre Azarias primeiro. Azarias significa Jeová ajuda. E Nabucodonosor colocou o nome dele de Abidnego. Abidnego significa servo de Nego, um outro deus da Babilônia, né? Então Nabucodonosor, ele fez o seguinte: eu não vou querer essa turma com esse nome de Deus, do Deus deles aqui. Então um dos objetivos dele trocar o nome desse pessoal aí, tinha 3 objetivos, né? Tinha 3 objetivos: que eles esquecessem do seu Deus, Pensa no Deus de Babilônia agora. Vocês vão ficar aqui 70 anos, vão ter bastante tempo para esquecer esse Deus seus e pensar no Deus daqui. Primeiro, esquece o seu povo, vocês agora são cativos, vocês obedecem a mim. O rei de Babilônia, na verdade, trocando o nome deles, queria dizer isso, sabe? E em terceiro, ele trocando esse nome, também ele queria trocando o nome deles, que falava sobre o Deus deles, né? Nosso Deus,
ele queria também trocar a religião deles, para que eles crissem no Deus Baal do rei da Babilônia, certo? E em terceiro lugar, irmãos, ele queria que não só esses três, tá, né? Daniel, não é só Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não, é o povo todo. Mas ele pegou no pé desses três aqui, porque os três eram mais entendidos no assunto, sabe? Então, em terceiro lugar, ele queria que eles tivessem Babilônia como pátria deles, entendeu? Que eles esquecessem que existe Barueira e Edson. Fica difícil, hein? Entendeu? Então fica difícil, né? Tem três pessoas que não se dobram para outro Deus. Aí o que ele fez? Vou fazer. Aí o povo falou assim: bom, já que ele não se dobra, rei, faz o seguinte, faz uma estátua sua de ouro e põe uma lei, né? Decreta aí uma lei dizendo o seguinte, que na hora que tocar essa música, ou qualquer música, ou de corda, de trombeta, de flauta, alguma coisa assim, que toda hora que tocar uma música, todos vão ter que dobrar o joelho de frente para a estátua do Senhor, do rei de Babilônia, Nabucodonosor, né? Só que quando o rei... Eu estou contando a história, irmãos, mas na verdade eu vou contar... Eu estou estudando a história de Davi, tá bom? Eu vou parar aqui porque eu não vou contar a história desses 2 cestos de figos, não, porque essa história é muito linda, você vai ver. Então, uma das coisas que aconteceu lá, que está provando que Davi não cometeu adultério, é o seguinte, que segundo eu quero isso na Bíblia, mas eu estou vendo isso nos livros fora da Bíblia. Então eu quero ver se isso tem alguma relação na Bíblia. Por isso que eu estou lendo Levítico, Deuteronômio, Números, Levítico, Deuteronômio, né? E estou vendo o livro de Flávio José também, estou lendo o livro de Talmud, estou lendo o livro de Dicionário de Ben Sirá, para ver se eu consigo ter isso aqui lá, porque isso aqui tem que ter amparo lá, né? Senão fica estranho, né? Porque lá nesses livros que eu estou vendo fora da Bíblia, que não é bíblico, não está na Bíblia, não tem passagem bíblica, não estou achando. Fala o seguinte, que olha para você ver, é um negócio meio absurdo, que eu praticamente eu nunca vi falar sobre isso. Se você ouviu, pode mandar um e-mail aí, tá? Falando sobre isso. Meu e-mail é isaiasguilherme.zap@outlook.com. Se você souber alguma passagem que fala sobre isso, manda para mim, que eu quero aprender também, tá? E se tiver a passagem bíblica vai ser ótimo, né? Porque aí eu vou começar a me interessar mais por isso, porque por enquanto eu estou um pouco desanimado, porque eu só achei por enquanto aqui o que faz com que esse rapaz seja morto é por causa de Urias ter casado com Betseba. Betseba é filha dos levíticos. Ela não poderia, disseram, não achei ainda, estou estudando, vou achar lá. Disseram que ela não pode, um pessoal dos levitas não pode se casar com os heteus. Quem fizer isso é digno de morte. O heteu seria o digno de morte, por estar se infiltrando no povo de Israel. E Deus não gosta disso. Agora, o que eu acho mais absurdo que os livros estão falando, que eu queria ver se tem algum respaldo bíblico, é o seguinte, que quando o soldado ia para a guerra, olha o que eles estão falando nesses livros. Eu não estou achando respaldo bíblico, por isso que eu estou pensando aqui. E eu não gosto de falar sem ter respaldo bíblico, eu gosto de falar aqui, você conferir aí, entendeu? Então, estão falando o seguinte, que quando o soldado ia para a guerra, soldados de Davi, por exemplo, estavam em guerra. Quando eles iam para a guerra, eles faziam uma carta de pré-divórcio, porque morria gente para valer, viu, irmãos? Então, quando ele fazia uma carta de pré-divórcio e deixava na mão da mulher dele, porque talvez ele não voltaria. Porque o que morria de gente naquela época, tinha vez que morria a tribo inteira, morria todo mundo, sabe? Né? Lembra quando Deus mandou Saul, o rei Saul, antes do rei Davi, mandou ele matar os amalequitas? Lembra? Ele mandou matar homem, mulher, criança, mulher amamentando, gado, cachorro, mandou matar tudo. E Saul não matou o rei. Então,
deu uma zica lá por causa de não ter matado o rei, porque Deus mandou matar. Então naquela época é o seguinte, a guerra, você ia para a guerra, você não tinha certeza que você voltava mesmo não. Só que eu quero ver respaldo bíblico nisso, entendeu? Sem ter respaldo bíblico eu não vou pregar sobre isso. Porque eu tenho hoje para mim que Davi cometeu adultério. Mas eu estou estudando uns livros aqui que estão me mostrando o seguinte, que Davi não cometeu adultério. O primeiro item que eu vi aqui é que Betseba é levita e ela casando com o Eteu seria digno de morte, entendeu? Daí já mostra que Davi ficar com ela não tem problema nenhum, porque Davi é sangue puro e Betseba também é sangue puro, porque ela é levita. Levita é uma das tribos que Deus separou, não deu terra de Canaã para eles, né? Levitas é um povo que Deus separou para servir o sacerdócio real, né? Então, o que acontecia é o seguinte, o soldado ia para a guerra, tinha que deixar uma carta com a mulher dele, uma carta de pré-divórcio, entendeu? Uma carta de pré-divórcio. Essa carta de pré-divórcio era o seguinte, possivelmente ele ia morrer, e se acontecesse isso, a mulher dele já podia casar de novo, porque o cara acabou a guerra. Ah, meu marido não voltou, já morreu, já era, morreu. Isso acontecia direto. Então tinha essa carta de pré-divórcio. Só que eu quero ver isso na Bíblia, sabe? Eu estou vendo isso nos livros, mas eu quero ver isso na Bíblia. Quero ver uma passagem bíblica. Seja em Levíticos, seja em Números, seja em Deuteronômio, seja em Gênesis. Eu vou ler também. Eu estou terminando o livro de Levíticos. Estou terminando, já estou quase no último capítulo, já 27. E até lá o que eu descobri foi que desobedecer o rei é digno de morte quem desobedecer o rei. Então pegava essa carta, o soldado assinava embaixo na carta, uma carta de pré-divórcio e ia para a guerra. Se ele morresse na guerra, a mulher dele estava ali para casar com quem quisesse. Porque já assinou, né? Não vai pedir para o morto assinar, né? Já tinha que deixar assinado mesmo. E essa carta ficava na mão da esposa. Então, quando Davi viu Betseba tomando banho lá nua, e ele chamou ela, e ela veio de bom agrado, parece que ela estava com essa carta na mão e já tinha quase certeza que seu marido ia morrer, que é Urias, né? Então me ajuda aí, tá? Eu tenho dois assuntos importantes, os figos, 2 cestos de figos, e Davi cometeu adultério ou não? Eu tenho para mim que sim, mas eu tenho uma outra tese que diz que não, mas eu estou estudando. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu vim aqui só para explicar isso, tá, irmãos? Que vai demorar um pouquinho ainda para mim colocar um novo vídeo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Orem por mim aí, tá? Para que Deus ilumine a minha mente, para que eu consiga achar essas passagens na Bíblia, porque eu quero pregar o que está na Bíblia. Os livros de Ben Sirá, do Talmud, é interessante, mas isso aí são livros dos judeus. Isso aí não é Bíblia Sagrada. O que é Bíblia Sagrada? O livro que eu leio aqui, você confere aí. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em breve estarei fazendo um vídeo bem legal pra gente, tá? Apocalipse também, tá? Apocalipse também tá na minha mira para fazer. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você que acha que Apocalipse é tão complicado assim, não é não, irmãos. Não é não. Não é complicado assim não, sabe? O pessoal fica até fazendo um monte de coisa, não sei o que, Apocalipse é complicado, não sei o que, não é. Não é não. O Espírito Santo de Deus, a gente vai lendo, o Espírito Santo de Deus vai revelando pra gente e vai mostrando pra gente que o que é tão complicado para o homem não é nada para Deus. Fica com Deus, irmãos, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado a você que deu sugestão para pregar sobre Apocalipse. Obrigado, eu acho legal isso também. Fiquem com Deus. Amém.